O Camigo é uma inteligência artificial que funciona como um tutor virtual aqui na plataforma Khan Academy. Então, quando a gente estiver resolvendo qualquer atividade, basta a gente vir no ícone que tem aqui no canto inferior direito do Camigo, clicar nele. Vai abrir uma aba com um bate-papo. Então, a gente pode tanto conversar com ele aqui do chat, como também a gente já pode clicar e iniciar a conversa através de um desses temas. Se eu clicar no botão ajude-me a resolver isso, ele vai começar a conversar comigo sobre essa atividade que está aberta aqui na tela. Então ele fez uma pergunta para mim. Vamos resolver juntos. O que você já sabe sobre combinar termos semelhantes? Faz de conta que eu não sei nada. Então eu vou escrever aqui, nada. Ou posso escrever não sei nada. Por se tratar de uma inteligência artificial, mesmo se a gente escrever com erro de português, faltando acento, pontuação ou letras erradas, ele consegue interpretar como se fosse um humano do outro lado. Então, como eu disse que não sei nada, ele colocou lá, tudo bem, vamos começar do básico. E ele começa a fazer uma explicação e depois ele vem com uma pergunta, tá? O que você acha que podemos fazer com esses termos? Ele fragmentou a atividade, tá? E veio com uma questão um pouco mais simples do que a que está lá no exercício. Vou escrever aqui que eu não sei. Então, ele vai para um nível abaixo, tentar descobrir até onde que eu sei. E a hora que eu consigo acertar alguma pergunta que ele fizer, ele vai para um nível acima, sempre com uma explicação muito bem dada. Posso também pedir para ele criar esse exercício utilizando algum assunto que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de futebol. Vou pedir para ele. Crie essa atividade relacionada ao futebol. Vou dar um enter aqui no chat. E então ele vai criar uma atividade com esse conteúdo relacionado ao futebol. Ótima ideia, vamos usar o futebol para entender melhor. Imagine que um jogador de futebol marcou 7 gols em um jogo e 3 gols em outro jogo. Como podemos representar isso em termos matemáticos? Tá? Então a gente começa a conversar com ele. Esse bate-papo não tem fim, tá bom? Sempre com cunhos pedagógicos, lembrando que a gente deve sempre respeitar, a gente deve conversar com uma máquina, apesar dele parecer ser um humano, não é um humano, a inteligência artificial, mas a gente deve conversar como se fosse com um humano. E a gente deve lembrar sempre de conversar de maneira respeitosa e nunca passar dados pessoais, apesar de ser uma máquina. Quando a gente chegar em algum vídeo, a gente também pode abrir o Camigo, tá? Aqui no mesmo lugar, e tem a opção da gente pedir para ele dar um resumo do vídeo para a gente. Então eu vou clicar aqui em dê-me um resumo, ou posso escrever aqui, resuma para mim, ou qualquer outra coisa similar, e ele vai escrever para mim o resumo do vídeo aqui no bate-papo. Também me dá a opção, se eu quiser que ele me faça um questionário, ele cria perguntas para mim, tá bom? Sobre esse vídeo, e eu posso ir respondendo aqui para ele, tá? Também posso pedir para ele escrever um poema sobre o vídeo, e também posso clicar aqui em por que eu deveria me importar em aprender isso. E aí ele vai me falar no dia a dia, na nossa vida, para que a gente vai utilizar o tema desse vídeo. Temos mais algumas opções aqui no Camigo, aqui em cima ao lado do nosso nome, onde tem Camigo. Esse aqui é o Camigo modo autônomo. Clicando aqui, ele vai abrir algumas opções do lado esquerdo, com um menu. Aqui tem várias opções para a gente praticar, como, por exemplo, a opção o que aprender a seguir. Aqui ele vai levar em consideração todas as atividades da Khan Academy que eu já realizei até o momento. Ele vai saber onde eu tive mais dificuldade, onde eu tive facilidade, e ele vai me dar atividades sempre para eu conseguir ir aumentando o meu nível de proficiência em matemática. Na opção ajude-me a focar, ele conversa comigo quando eu estou meio distraído ou sem interesse em estudar, para tentar me dar uma motivada em relação a isso. Na opção criar uma história, através de um bate-papo bem divertido, juntamente com a inteligência artificial Camigo, a gente vai escrevendo uma história em conjunto. Em conversar com um personagem literário, é possível a gente conversar com vários personagens literários, como por exemplo, Zeus, Hera, Thor, Atena e por aí em diante. Também é possível a gente jogar, tem jogo de formação de palavras, jogo de palavras, soletrando.
e muito mais. Então, todas essas opções do menu do lado esquerdo ficam à nossa disposição.